bem-vindos ao Líderes de um Novo Mundo, que na temporada 2 está trazendo jornadas de vida de mulheres que exercem liderança e conectam a evolução pessoal com o exercício da liderança junto a pessoas e a negócios. E no encontro de hoje a gente vai conversar sobre transição de carreira, transformação pessoal e liderança. E para falar sobre isso eu convidei a Suiane Quevedo, que é jornalista, atuou por mais de 20 anos na afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, boa parte desse tempo apresentando o Globo Esporte e atualmente atua como empresária, à frente também dos negócios, dando continuidade aos negócios da família, e atua também como síndica. Então, grandes mudanças aconteceram nos últimos anos e a Suiane vai trazer para a gente um pouquinho dessa transformação e como isso se manifesta na situação com a equipe, com as pessoas. Bem-vinda, Suiane! Muito obrigada, muito feliz em participar. Eu já acompanho o canal, já vi assim histórias maravilhosas aqui. Então, assim, é uma honra, né, ser convidada para também participar desse programa que é tão importante, né, principalmente para nós mulheres, que a gente consegue se ver, se identificar, né, a cada novo programa, Shirley. Que bom, é isso mesmo. A gente consegue se inspirar, né? Cada história de vida, cada jornada abre janelas e a gente consegue ter uma percepção mais clara também da nossa própria jornada. Então, Suiane, no começo, eu gostaria que tu contasse para a gente um pouquinho de como foi esse período longo que tu viveu atuando no esporte, né, na televisão. Quais foram os desafios e os aprendizados dessa parte da tua vida que tu traz, inclusive, para hoje, para a tua situação atual? Conta para a gente. Bom, a minha história no esporte, né, começou meio que por acaso. Eu fazia o projeto Caras Novas na RBS TV, né, antiga afiliada da Rede Globo, né, que agora é INSC. Então, eu fiz esse projeto para novos talentos, mas eu já tinha alguma experiência como repórter no SBT aqui em Santa Catarina. Eu ainda não tinha me formado, então era todo um novo mundo para mim naquele momento, né? E a própria empresa identificou em mim um talento, uma tendência para trabalhar com esporte, que era uma coisa muito nova. Em Santa Catarina não tinha nenhuma mulher trabalhando no setor de esporte nas emissoras de televisão, de rádio, né, em nenhum setor assim do jornalismo. Todas as mulheres iam para outros setores. E eu também não me imaginava fazendo esporte. Foi um desafio bem grande, principalmente pela inovação naquele momento, né? No começo, eu nem queria, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Às vezes as coisas acontecem assim, né? Uma coisa que você não queria, mas era o melhor para você. Eu não imaginava naquele momento. Então, eu fiz o curso, eles identificaram isso. Eu fiz um tempo de estágio aqui mesmo em Florianópolis, daí eles me convidaram para trabalhar em Criciúma como repórter, que era o único clube de Série A naquele momento, né, em 1996, olha quanto tempo, 25 anos atrás. E eu era uma menina, assim, cabelo lá nas costas, assim, lá na bunda, e muita coragem. Primeira vez que eu estava saindo de casa para morar sozinha, né, no iníciozão mesmo da minha carreira, e para enfrentar muitas coisas, como o preconceito naquele momento, né, contra mulheres trabalhando no esporte, falta de estrutura, os vestiários naquela época que eu trabalhava também como repórter, né, como apresentadora e repórter. Eu apresentava o Jornal do Almoço e fazia as reportagens do Criciúma. Então, os vestiários não tinham sala de imprensa, não tinha nada. Então, eu tinha que esperar todo mundo entrevistar lá dentro, porque os jogadores ficavam sem roupa, né? E eu era a última das últimas, assim. Eu ficava lá fora esperando para poder ouvir um deles. Mas foi uma experiência muito rica. De ser uma mulher, né, nesse contexto que é um contexto amplamente masculino, principalmente naquele período, né, que a gente hoje já vê uma transformação, mas nesse início, como tu foi precursora, de fato, dessa atuação, o que tu percebe em relação, por exemplo, aquilo que tu, como mulher, poderia ter um olhar diferente do que os homens estavam tendo e que, de repente, trazia uma nova perspectiva para o esporte? Eu acho que naquele momento estava faltando o olhar feminino, as reportagens com um pouco mais de sensibilidade, não só a técnica, mas a história, porque um jornalista, ele é um contador de histórias, né?
E o jornalista esportivo, muitas vezes, principalmente naquele momento, hoje já é um pouco diferente, ele se acostuma a falar muito a parte técnica, né? E eu já buscava um outro lado, eu buscava saber outras coisas que envolviam aquele universo e que eu achava que era interessante as pessoas saberem naquele momento. Então, eu acho que eu consegui agregar isso naquele momento, naquele ambiente, né? E eu vi, com o passar do tempo, dos anos, mesmo depois, quando eu vim para Florianópolis, eu fiquei um ano só lá, eu vi outras meninas, assim, surgindo, né? E carregando, assim, um pouquinho de mim. Naquela época, a gente só via a Milena Ciribelli, que ela era apresentadora do Globo Esporte no Rio de Janeiro, e eu aqui, então a gente não via mais quase nenhuma. Então, eu vejo um pouco das meninas que vieram depois, eu vejo um pouco de mim também. Isso é muito bacana, esse olhar, sabe? Sobre aquelas histórias que acontecem ali e que não eram contadas. E essa percepção de que é uma pessoa que está ali, né? Não é só um jogador, não é sim um ser humano, que tem toda uma questão, história de vida, tem suas emoções, tem seus medos, seus sonhos, seus desejos. E nessa mesma perspectiva de quando a gente olha, né, um ídolo do esporte e às vezes vê só aquele personagem, não vê essa pessoa por trás, no decorrer dos anos, isso também se tornou uma pessoa muito conhecida em Santa Catarina, né? Uma pessoa assim, bastante popular. E aí, nesse sentido, virando um pouquinho essa perspectiva, tu como uma pessoa bastante conhecida e popular, muitas vezes também foi vista, né, de uma maneira, às vezes, sem as pessoas perceberem aquela pessoa, aquela Suiane, que estava por trás daquela mulher que estava ali na frente, apresentando, né, se expondo. E nesse sentido, como se manifestou para ti essa experiência de, às vezes, também, talvez não ser percebido como uma pessoa atrás daquela atuação? A gente está numa vitrine, né? Televisão é assim. Então, a gente tem que estar pronta para o bem e para o mal, né? Então, claro, muitas vezes as pessoas veem alguém na televisão como só aquela imagem, né? Aquela coisa muito quadradinha. E demorou muito para a gente conseguir interagir com o público e fazer com que as pessoas vissem um pouco de nós. Mas, com o passar do tempo, eu consegui ir colocando dentro do programa, porque como eu apresentei o mesmo programa, no mesmo horário, durante 20 anos, chega um momento que tu já consegue ter mais intimidade com quem está em casa e colocar um pouco de ti nos textos, um pouco de ti na forma como você apresenta aquelas reportagens, como entrevista os jogadores, os técnicos, né? Então, eu consegui transformar um pouquinho aquele mundo e colocar um pouco de mim mesmo, de pessoa. Apesar de que, no tempo que eu estava na televisão, eu vou te dizer que eu era um pouco mais masculina do que eu sou agora e do que eu era antes de começar. Eu acho que inconscientemente, para conseguir me adaptar como um camaleão, né? Eu acabei me transformando um pouco neles também. Tanto na minha equipe, que era só de homens, como no resto das pessoas que me cercavam, assim, que é um ambiente predominantemente masculino. Então, eu acabei ficando um pouco masculina. Mudou um pouco depois que eu tive filhos. Eu consegui resgatar um pouco do meu feminino. Agora, todo ele mesmo, só depois que eu saí da televisão. Foi um reencontro, né? Assim. Essa questão de como a gente tem as nossas questões pessoais interferem na nossa expressão no trabalho e vice-versa, como a gente, como ser humano, com aquilo que a gente está vivenciando no nosso ambiente profissional, aquilo que o ambiente nos exige muitas vezes, né, ter certas atitudes, certas posturas, também impacta na essência do nosso ser, né, na nossa forma de lidar até com pessoas fora do trabalho. E essa consciência, né, que eu sou quem sou, o que eu faço acaba sendo totalmente conectado. Então, nessa perspectiva, né, Suiane, quando teve esse movimento de sair da televisão e assumir outros desafios, a gente fala que quando tem uma transição de carreira, muitas vezes a transição de carreira
não tem aquele tempo de você planejar, ver quais são os valores que eu quero considerar nessa transição, quais são os meus pontos fortes, qual é o meu perfil comportamental, e contemplar tudo isso, que numa situação ideal, às vezes a gente faz um processo, inclusive, de mentoria para isso, mas na vida prática, muitas vezes as transições não são assim. Elas simplesmente acontecem e a gente precisa fluir de acordo com o que a vida apresenta, né? Então, eu queria que tu começasse um pouquinho com a gente, como é que foi para ti esse movimento de sair de algo que tu estava tão habituada, né, de um mundo que já era a tua rotina, para um novo mundo no qual tu estava com uma outra atuação. E um novo mundo sem rotina, né? Isso é muito difícil. Na verdade, uns 3 anos antes de sair da televisão, eu comecei já a atuar como empresária, eu e a minha irmã, com uma franquia, né, da empresa da nossa família, né, que é de óticas. Então, a gente tinha uma loja, que era nossa, né, em Biguaçu. Então, eu já comecei a ter um mundo diferente. Eu assumi também a gerência de marketing da empresa, então eu já estava trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Mas o principal era onde eu batia ponto, era onde eu tinha o meu foco naquele momento, ainda era a televisão. Mas a transição total mesmo, ela foi bem brusca, porque como a RBS foi vendida para uma outra empresa, e essa empresa ela decidiu transformar o Globo Esporte num bloco só, naquela época, ele tinha 30 minutos, e daí a parte local ficou em 5 minutos. Hoje em dia já ele voltou a ser um programa por inteiro, né? Então, eu fui demitida. Então, quando você é demitido depois de 20 anos, é um choque. Então, a transição de carreira, ela é brusca. E daí você tem que tratar aquilo, né? Ainda bem que eu já estava fazendo terapia, porque isso ajuda muito, né? Muita gente acha que é besteira, que, né, fazer terapia é igual fazer academia. Na academia você trabalha o seu corpo, na terapia você trabalha a sua cabeça. Então, naquele momento foi muito importante para mim eu estar sendo acompanhada já, eu já tinha começado a fazer há 1 ano, mais ou menos, terapia. Então, a Aline, né, que é a minha psicóloga até hoje, que me atende, né, o meu anjo, ela me ajudou bastante, assim, porque eu fiquei como se eu tivesse solta, sabe? Aquela pessoa que não tem horário. Eu era acostumada a acordar cedo, bater ponto, ter aquele horário, ter tudo direitinho. Hoje em dia, eu faço meu horário. Mas hoje em dia eu não tenho mais culpa. Perspectiva, né, de que, na verdade, a forma de viver muda a partir de que você muda o ponto do qual é a sua base de referência, né? E é interessante quando a gente tem essa clareza de que existem vários referenciais possíveis, porque é muito normal a gente considerar aquilo que a gente conhece, que é aquilo que a gente está vivendo há muito tempo, como se fosse a única referência. E aí, quando a gente tem uma ruptura e precisa achar, digamos, um novo chão, né, a gente descobre que o mundo é muito maior, que as possibilidades são infinitas, que existem várias formas de viver, e não aquela única que a gente estava habituado, exatamente, né? Então, num primeiro momento, às vezes pode ser um processo dolorido, e depois é que pode se tornar um ganho, né? Quando a gente entende que aquela saída da zona de conforto pode ampliar o nosso leque de possibilidades, né? E como é que foi, assim, nessa questão de tu ir descobrindo essas formas de viver possíveis que poderiam te dar novos ganhos? Em termos tu comentou em relação a esse resgate do feminino interno, né? Nessa nova dinâmica de vida, onde tu se permitiu acessar um pouco mais a tua essência. E como é que esse movimento contribuiu, então, essa tua processo de autoconhecimento te ajudou a aproveitar o novo contexto de uma maneira que te fizesse bem e te tornasse, inclusive, se colocasse num lugar de prosperidade, de fluxo? A primeira coisa foi vencer a culpa, né? Eu acho que foi a parte mais difícil, aquela culpa de não acordar cedo. Eu tenho a minha irmã que é minha sócia, só que ela trabalha no financeiro, e ela trabalha no financeiro da empresa, então ela tem que estar, né, no horário, tudo direitinho. E eu me sentia o tempo todo em dívida com alguém, né? Por não estar fazendo alguma coisa das 8 às 6, né? Certinho. Então, depois que eu venci isso, foi muito bom. Financeiramente foi incrível, assim, porque daí a gente abriu mais uma loja, eu e ela, né? Aproveitando a minha saída da TV, a gente abriu ali no Estreito mais uma loja. E eu comecei a trabalhar muito a parte de comerciais, apresentação de evento que eu já fazia, intensificou muito. Então, quando eu estava na TV, eu não era dona da minha imagem.
Então, eu não podia emprestar a minha imagem para empresa nenhuma, nem para a minha. Então, eu comecei a fazer todas as campanhas da Quevedo, eu comecei a fazer campanhas de outras empresas que começaram a me procurar, né? E até hoje eu faço. Então, em termos de prosperidade, foi muito grande, assim, a diferença, muito grande mesmo. E em termos de vida pessoal, assim, também, porque eu sou influenciadora em rede social, né, Instagram. Então, também é uma forma de eu emprestar a minha imagem para empresas, para serviços, para coisas que eu consumo e eu acredito. E eu gosto de fazer. E nesse lugar, eu coloco muito de mim. Muito de mim. E eu me soltei mesmo, assim, para conseguir fazer um trabalho bacana, tu tem que ser verdadeiro. Então, o meu feminino começou a vir para fora, sabe? E, ao mesmo tempo, eu tive mudanças na vida pessoal também, né? Então, cada coisa foi um pedacinho nesse quebra-cabeça para eu chegar onde eu estou agora, inteira. Mas é um processo, né? E nessa questão, né, de que o que eu sou, quem eu sou, é maior do que o que eu faço, ou seja, que atividade eu exerço nesse momento, ou exerci no passado, ou vou exercer no futuro, é quando a gente tem essa clareza, né, de que o que somos é muito maior. Então, eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho assim, o que tu identificou nesses movimentos, de quem tu és e que trouxe, em termos de características pessoais, de valores, que você percebe que está presente em qualquer situação, em qualquer atividade que for fazer, independente de qual seja, está presente porque é quem a Suiane é. Como apresentadora, a gente tem muito essa coisa da imagem, né? Aquela imagem quadradinha. Então, eu tive que me libertar um pouco da Suiane RBS TV, como se fosse um sobrenome, né? E ter só eu mesmo, né? Quem eu sou, independentemente de outra empresa ou do assunto que eu falava na televisão, né? De ser só eu mesmo na minha essência, né? Eu acho que eu consegui isso. Não é de uma hora para outra, não é. Às vezes, quando eu vou gravar alguma coisa, eu me vejo gravando como uma apresentadora de televisão igualzinha. Gruda na gente, né? A gente não deixa de ser aquilo. Eu nunca vou deixar de ser uma apresentadora, porque é um pouco de mim também, né? Então, isso às vezes fica presente na minha vida, assim. Ou quando eu vou fazer alguma coisa para rede social, para comercial, eu me vejo fazendo naquele quadradinho que a gente fazia em TV. Ficou um pouco assim disso em mim. Eu nunca vou poder dizer que eu não sou. Eu sou uma comunicadora, digamos assim. Eu só não sou aquela lá. E hoje eu vejo que as pessoas lamentam e sofrem mais, porque eu não apresento o programa do que eu. Eu não tenho mais essa saudade de fazer televisão, de fazer aquilo, né? Porque eu consegui me desvencilhar daquela imagem assim tão forte, né? Para as pessoas foi um pouco mais difícil, para minha família, né? Para minha mãe, principalmente, né? Porque elas veem aquilo e quando tu trabalha com alguma coisa que tem muita visibilidade, né? As outras pessoas vivem aquilo contigo, né? A tua família vive contigo aquilo. Então eu fui cortando aos pouquinhos, assim, cada laço para poder estar inteira em qualquer atividade que eu faça. Em relação à tua atuação como líder na empresa, hoje com a equipe, quais são os valores, os aspectos que para ti não pode faltar para que a tua equipe possa estar fluindo de acordo com aquilo que tu acredita? A minha equipe é uma equipe de vendas, né? E eu acredito que vender é uma das profissões mais incríveis que tem. A minha mãe é vendedora, né? Foi assim que a gente começou a empresa e ela vendeu desde sempre. Eu também sempre fui uma vendedora, mesmo quando eu trabalhava na televisão, eu me virava, vendia roupa, vendia, principalmente antes de casar, que a gente queria montar apartamentos, essas coisas. Então, eu vendia roupa, eu vendia joia mesmo. Então, eu passo isso para eles, né? Que a venda ela é uma coisa incrível, que tem que ser vivida com prazer. Então, as minhas meninas, que não são só meninas, né, as nossas gerentes, tem os meninos também, às vezes eu chamo, meninas, não sei o que, e tem 2 ou 3 meninos no meio.
eu sempre passo para eles terem esse prazer de trabalhar. Não é só pela comissão, não é só pelo salário, mas é de saber que você vai estar agregando na vida de alguém. E um vendedor, ele é um comunicador também. Eu sou uma comunicadora e eles são. E eles falam com quantas pessoas todos os dias. Então, eu busco passar isso para eles também, agregar, né? Porque eles, como eu era antes, uma comunicadora de uma empresa, eles são comunicadores da nossa empresa. Então, aonde quer que eles vão, eles estão levando o nosso nome junto com eles. E, na verdade, Então, são a comunicação, coisas... na verdade, ela está presente em todas as relações, né? Ela é uma competência base para qualquer relação que vá trazer ganhos, né? Seja com um cliente, seja com um colega de trabalho, e essa consciência da importância da comunicação como uma competência que pode ser desenvolvida, trabalhada, aperfeiçoada, para que a gente seja mais bem-sucedido e tenha relações mais saudáveis, né? Tanto dentro das empresas como com fornecedores, clientes, e ter essa clareza de que todos somos comunicadores e vale a pena investir tempo e energia para melhorar e aperfeiçoar essa característica, né? Não, e no final do mês eles veem o resultado, né? Todo mundo que sabe se comunicar vai vender melhor, vai trazer melhores resultados, vai conseguir falar com o seu cliente e com a sua chefia. Então, isso traz um mundo melhor para todo mundo, né? Para todos eles. Então, eu sempre busco isso neles, né? E envolver a equipe também. Como eu trabalho muito Instagram, Facebook, eu faço as gurias se virarem assim nas lojas para fazer a mesma coisa, né? Que esse é o nosso mundo novo. Então, todo mundo acaba entrando na onda, assim. Em relação agora, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua atuação como síndica, porque é um espaço onde a gente precisa realmente conectar essa questão de firmeza na estrutura, direção, e ao mesmo tempo as dinâmicas de empatia, escuta, acolher o que as pessoas trazem. E tu vem fazendo isso com bastante sucesso, tanto que foi reeleita, né, nessa posição de síndica. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse olhar de atuar num espaço coletivo, né, trazendo benefícios para todos. Então, aconteceu também por acidente, assim, né? Algumas condôminas vieram falar comigo, Suiane, vamos pegar, né, como síndica e tal, porque geralmente ninguém quer pegar, né, no condomínio. E como eu ficava muito em casa, eu trabalho muito em home office, muito antes da pandemia, então eu tinha essa disponibilidade e eu tinha vontade também de fazer. Eu já trabalhei em várias comissões, de regimento ou de decoração, em outro condomínio que eu trabalhei, eu gosto de viver essas coisas, né? Às vezes você está fazendo as coisas para sua casa, né? Você tem que ver que você não está fazendo isso para os outros, você está fazendo para ti também, é para todos, né? E tem a parte burocrática, de conta, de administração, que era alguma coisa que eu já tinha por causa das empresas, né? Que eu já administrava, as nossas, tal, e boleto, porque tem essas coisas chatas, né? Pagar boleto, lidar com todos os prestadores de serviço. A gente mora no condomínio clube, então tem muita gente que trabalha para nós, muita gente que quer entrar, então tem essa parte mais burocrática de conversar com todo mundo, de estar em cima, né, de funcionário, da manutenção. E tem a outra parte, que é a parte humana mesmo. Porque, imagina, com 150 apartamentos, são 150 mundos, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Outras têm mais empatia, outras são mais combativas, que de qualquer coisa já querem que dê multa, que dê notificação, que vá em cima do vizinho. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer as pessoas se agregarem. O meu vizinho de cima está jogando bola na sala. A primeira coisa você já conversou com ele? Porque se as pessoas conversam entre si, o resultado é um. Se a primeira ligação que o vizinho da bola receber for minha, ele vai achar que o vizinho é um fofoqueiro, entendeu? Agora, se for do vizinho, ele vai atender com muito mais boa vontade. Então, o que eu procuro fazer?
Eu não sou aquela pessoa leve e trás. Ai, fulano falou isso de ti. Eu procuro fazer as pessoas se entenderem primeiro. Se não for possível, daí eu vou entrar. Então, eu achei que assim, ó, que coube bem para mim, porque eu sou calma. Tu me conheces, né? Eu sempre sou de agregar as pessoas, de fazer as pessoas ficar juntas, de fazer ficar tudo bem. Então, na minha família, eles dizem que eu afofo. Mas no condomínio, às vezes, tem que afofar mesmo algumas situações, porque elas se resolvem sozinhas, né? As pessoas Essa conseguem se habilidade, resolver na verdade, é sozinhas. uma habilidade de liderança, né? Realmente, fazer com que as pessoas consigam olhar as questões dos outros, o que está ligado assim com uma perspectiva diferente, e consigam criar relações, lidar com as questões e resolver conflitos, né? Esse papel do líder de colocar as pessoas, como tu falou, que elas conversem, que elas encarem as situações, que elas lidem com as suas situações, e acaba sendo muito mais efetivo do que querer resolver por, né? Assim, deixar que as pessoas consigam lidar com as suas questões de uma maneira proativa e também se colocando, se abrindo ao outro, né? Podendo escutar o outro diretamente. Então, é muito bacana esse olhar. E em relação a isso, que é um espaço coletivo, aí a gente já se encaminhando para o final do nosso episódio, eu queria que comentasse assim, ó, dentro dessa construção do novo mundo que a gente fala, né? Líderes de um novo mundo, todo um novo, que a gente tem esse poder de construção, nós aqui vivendo, compartilhando esse planeta, nós somos os atores que construímos um mundo que a gente deseja viver. Qual seria, na tua visão ideal, esse novo mundo que estamos construindo? Eu acho que esse novo mundo, principalmente depois de tudo que a gente passou, né, nos últimos meses, nos últimos anos, com todo esse problema da pandemia, e de a gente ter que ficar em casa, e de ter que fazer coisas que a gente não fazia antes, a gente descobriu outros prazeres, né? O prazer de voltar para casa, que as pessoas, em muitos lares, não conviviam mais, né? Só trabalhavam na rua, não viam direito seus filhos, falavam só sobre o dever de casa. A gente ganhou uma chance de se conectar, tanto dentro de casa, como com o vizinho, ajudando quem está mais próximo. Então, acho que o novo mundo é de pessoas mais colaborativas. Eu vi muitos casos, assim, de pessoas que se ajudam, né, dentro das suas comunidades. Eu acho que é para começar dentro da sua casa. E depois vai abrindo o seu vizinho, a preocupação com o seu bairro, com o terreno do lado que não está sendo bem aproveitado. Então, as pessoas estão se juntando para causas bacanas. Então, acho que esse novo mundo vai ser melhor se a gente for da nossa casa e for abrindo, né, o maior espaço possível, que é para a gente poder se conectar e ajudar uns aos outros. Eu acho que isso é o principal, acho que é isso que a gente aprendeu. Ótimo, muito bom. Obrigada, Siriane. E a gente, Obrigada. nessa perspectiva, né, de que cada um está construindo junto esse novo mundo, fica esse convite para que a gente tenha esse olhar consciente de ter a percepção de que sim, a gente faz a diferença em cada escolha, em cada gesto, em cada forma de se comunicar ou de realizar, nós estamos construindo o mundo que a gente deseja, né? Obrigada. Obrigada a vocês, adorei.